Os planos de previdência privada VGBL passaram a ter a incidência de IOF de 5% quando os aportes são a partir de R$ 5.000 por mês. A mudança veio com um decreto publicado pelo governo há cerca de 2 semanas, que também elevou o IOF sobre outras operações financeiras. Sobre os impactos dessa medida, eu vou conversar agora com Tsai Shi-U, CEO e fundador da fintech Stay, que é especializada em previdência privada e está acompanhando aí os impactos, portanto, dessa mudança no IOF para esses planos de previdência que até então eram isentos e agora passam a ter a incidência do imposto sobre operações financeiras. Tsai, boa noite para você, obrigado pela gentileza da sua participação. Queria, antes de mais nada, te pedir já um testemunho aí sobre o impacto que o mercado de previdência privada já vem tendo com esse decreto do governo. Boa noite, tudo bem? Falando de forma um pouco mais geral, a gente tem visto um pouco mais de incerteza, né, no mercado de previdência. O impacto real ele é um pouco menos sentido, porque apesar do IOF ele trazer um pouquinho dessa incerteza, poucas contribuições, né, em geral, passam dos R$ 50.000 mensais. Então, o mercado que foi de fato atingido foi um pouco bem menos relevante. Então, o que muda agora, talvez, com o novo posicionamento do governo e nesse acordo que eles tiveram com o Congresso, é que a gente tem uma flexibilização desse IOF, né, e a gente também tem um tempo muito maior de implementação por parte das seguradoras. Mas esse anúncio, né, essa decretação de uma tributação sobre algo que era isento e que passa a ter a tributação quando os aportes são de R$ 50.000 por mês ou mais, né, esse anúncio ele chegou a provocar uma mudança? Fábio, eu diria que houve sim uma mudança, tá? Então, eu acho que para aquelas pessoas que enxergavam previdência exclusivamente como uma forma de planejamento sucessório, né, e faziam investimentos muito volumosos na previdência, eu acho que possivelmente inibiu muito esse tipo de investimento. Agora, para mais de 99% dos né, usuários de previdência, como diz o próprio governo, né, os dados do governo, né, eles sofreram nenhum impacto, né? Então, tanto previdência privada para aquelas pessoas que contrataram na pessoa física para guardar dinheiro para o futuro, como também os planos de previdência corporativa, o impacto foi praticamente nulo, né? Então, falando um pouco até dos nossos clientes, né, de previdência privada corporativa, 0 clientes tiveram impacto, né? Mas agora, aqueles que de fato usavam exclusivamente para proteção de patrimônio e faziam investimentos muito volumosos no produto, esses provavelmente tiveram que tirar um pouco o pé. E no momento como esse agora, em que isso volta a estar sobre a mesa, o governo se articula para tentar rever alguns daqueles aumentos do IOF, como é que fica? Porque agora não se sabe se essa regra vai ser mantida, se essa regra vai voltar ao que era antes, ou se vai ter um meio do caminho, né? Como é que fica esse mercado? O mercado, né, como um todo, ele reagiu com bastante cautela, não necessariamente pelo IOF, o IOF também contribuiu, mas teve uma grande dúvida em relação a como operacionalizar a aplicação desse IOF, né, Fábio? Então, quando o IOF entrou, pegou todo mundo de surpresa, porque estava sendo discutido várias outras modalidades de IOF e, de repente, a gente deu de cara com o IOF em cima de um produto de previdência. E para um produto de previdência que precisa passar por seguradoras, ficou muito difícil de entender como que seria operacionalizado a cobrança, a aplicação desse IOF. E aí o que o governo fez nessa negociação com o Congresso nos últimos dias é que o governo vai dar até dezembro para as seguradoras conseguirem operacionalizar essa cobrança e ao invés de cobrar a alíquota de 5% acima das contribuições mensais de R$ 50.000, o que ele vai fazer é te dar um ano inteiro e aí ele cobrar acima dos R$ 600.000, né? Então, você teria um pouco mais de flexibilidade de mês a mês. Então, desde que você contribua, né, que você invista menos de R$ 600.000 no ano, você também não incidiria esse IOF. Mas isso de fato foi uma negociação, né? E eu acho que ao longo das próximas semanas a gente ainda vai ver muitas coisas sendo discutidas, porque, como eu comentei, previdência, diferente dos investimentos convencionais, passa por seguradora e precisa ser melhor entendido para ser operacionalizado.
E chegou a haver um entendimento sobre como seria essa operacionalização? Ficou, sim, um entendimento melhor, tá, Fábio? Então, inicialmente, vou te dar até um exemplo de quão confuso ficou, né, a operacionalização desse produto. Então, digamos que um investidor coloque 20 mil reais na seguradora A, 20 mil reais na seguradora B e 20 mil reais na seguradora C. Até então não se sabia quem cobrava quem, né? Ou quem aplicava a alíquota de 5%, porque se você juntar essas 20 mil aplicações, né, 20 mil aplicações em 3 seguradoras diferentes, você tem 60 mil reais aplicados no mês. Mas e esses 10 mil excedentes? Quem cobra? É a seguradora A, é a seguradora B ou é a seguradora C? Não se sabia, né? Então, ao longo dessas últimas semanas, foi sendo discutido quem cobra quem, né? E aí uma outra barreira, Fábio, que as seguradoras tiveram que transpor é que hoje as seguradoras não se conversam, não existe um sistema onde as seguradoras conversam e entendem quanto que já foi depositado nas outras seguradoras. E qual que é a grande dificuldade disso? É que eu, como, né, uma pessoa que coloca dinheiro na Previdência, poderia colocar numa seguradora A e a seguradora B não saber o que se, né, qual foi o valor, quando que foi depositado. Então, tudo isso precisa ser, de certa forma, operacionalizado. Então, quando o governo inseriu o IOF na Previdência, sem discutir, talvez, aprofundadamente com o mercado de seguros, ficou essa incerteza geral, né? Mas, felizmente, acho que o governo vem entendendo melhor como a Previdência funciona e aí estendeu esse prazo para a operacionalização disso até o final do ano e também tem flexibilizado esses 50 mil que a gente comentou, que era mensal, virou 600 mil anual, que é exatamente 50 mil mês, mas você tem um ano todo para você oferir esse valor. Tá certo. Tsai Shiu, CEO, fundador da Fintech Stay, que é especializada em previdência privada. Obrigado pela sua participação aqui. Uma boa semana. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Valeu.